Todo mundo vendo o slide? Sim. Sim, muito bom. Sim. Então, vamos para algumas coisas importantes sobre o fechamento de arquivo. Primeira coisa, cores do arquivo em CMYK. A gente já falou, né, de o que é RGB, o que é CMYK, todo mundo já sabe o que é RGB, o que é CMYK, né? Então, primeira coisa, passar de RGB para CMYK. Exceto se for fotografia mesmo, só a fotografia, tipo uma fotografia fine art e tal. Vocês podem conversar com o estúdio, com um ateliê, que muitos deles preferem Pro RGB. Mas, em geral, para gráficas, CMYK. Uma dica, ao utilizar preto em seus arquivos, controle o preto, né, mesmo. E retire qualquer valor das outras cores, né? Dessa forma, você economizará a tinta. Então, o cianto, o magenta e o yellow zerados e só o preto. Isso é importante na hora de fazer a máscara, que a gente vai ver mais para frente, que a máscara tem que ser 100% preta. Ao posicionar um texto de cor preta sobre imagens claras, é muito comum que uma borda branca surja em torno do texto. Para reduzir essa distorção, basta adicionar um pequeno valor de ciano. Então, dica, além de botar no CMYK, isso é importante. A calibragem do monitor é importante para que a gente consiga ter uma maior aproximação entre o que a gente está vendo na tela e o que a gente está vendo o que a gente vai ter no impresso, né? E o Windows 10 tem uma calibração, uma ferramenta de calibração do próprio sistema. É a ideal? Não, não é a ideal. Né? O ideal é ter um calibrador mesmo. Porém, na falta de um, é importante calibrar pelo próprio sistema. A gente vai fazer um exercício aqui agora. Eu vou mandar esse site no grupo, porque quem tiver em monitor do computador, ao invés de olhar pelo vídeo, pode querer olhar pelo próprio site, que é interessante. A gente vai fazer uns testes agora. Olhem essa imagem aqui no computador de vocês. Tá todo mundo vendo? Uma escala de cinza? Yes. Pronto. No computador de vocês conseguem ver alguma diferença entre o 254, que é esse número aqui, e essa tarja branca? Mesmo que seja bem diferente. 200 e? Sim, sim. 240, 250? 254. Aqui onde está o meu cursor. E aqui a tarja branca. Vocês conseguem ver que aqui, depois, antes do 253, não é branco. Sim, é cinza. Pronto. Isso é um teste para saber se o monitor está ok. Então, se vocês estão vendo uma diferença entre essa região e essa, ponto positivo para o monitor de vocês. Você consegue distinguir bem as sombras desta imagem? Vocês conseguem ver que são tonalidades diferentes? Eu sim. Sim, aqui no computador dá para ver o tom de preto diferente. Ótimo.
Isso é um bom sinal. É sinal que o computador, a tela de vocês, né, o monitor, tá legal. O contraste da tela também é uma coisa importante para a gente sempre verificar. Aqui, outro exercício. Vocês acham que o quadrado A e o quadrado B são da mesma cor ou de cores diferentes? São da mesma cor. Mas você está enxergando isso, Cristiano? Não, porque tem a questão de ilusão, né? Nosso cérebro, ele faz os cálculos lá e por aquele quadrado estar em uma posição de luz A gente percebe ele mais escuro. E pelo quadrado estar na posição de luz B, embaixo da sombra do objeto, a gente percebe ele mais claro. Mas eles são da mesma cor, não é isso? Você é muito chato. Sim, é isso. Esse Foi exercício mal. é para mostrar que não dá para calibrar no olho, porque a ilusão de óptica é muito forte. É uma coisa muito interessante, né? A ilusão de óptica. E a gente não tem como ter certeza de nada, simplesmente olhando, até na própria fotografia. O que diz para a gente exatamente como a foto é o histograma, né? E não a imagem que a gente vê na tela, porque a imagem que a gente vê na tela não é exatamente o que a imagem é. Então, aqui vocês podem ver, como o Cristiano já disse, que A e B têm a mesma cor. É só uma ilusão de ótica que a gente tem na imagem anterior. Esse link é interessante, eu não vou ficar lendo, mas vocês deem uma olhada depois, certo? Vocês estão vendo o vídeo? Ai, por aqui. Tava. Pronto. Tava também. Tá. Eu achei esse cara meio chato, mas esse vídeo tem algumas informações importantes. Rafael Ferreira é muito bom, Daniel. Sério, o cara é muito bom, o cara é muito pró. Que? Fala. Rafael Ferreira é um cara muito pró. Eu não gosto da forma de edição dele, mas que ele entende de iluminação pra caramba. Entende pra caramba mesmo. É isso que eu tô dizendo, tipo assim, eu achei o jeito dele meio chato, assim, sabe? Tipo, meio, ai, sou foda, sabe? Esse sotaque também, né? E aí, mas as informações que ele traz são importantes. É só o jeito dele mesmo que eu achei meio chato. O conteúdo é importante e interessante. Era pra estar sem áudio mesmo, Dani? Oi? Era pra estar sem áudio mesmo? Não tá sendo áudio nenhum aqui. Vocês não estão ouvindo, não? Ou é só Pelo menos Cristiano? você configurou. Eu também não tô ouvindo, não. Nesses 3 pontinhos que Também tem, não tô ouvindo, não, várias cara. ações. No Teams, não sei como é que pronuncia. Aí tem configuração de dispositivo. Nossa, o dela tá em espanhol, ó.
Que chique! Mostrar a primeira opção, mostrar a configuração. Aí você coloca, tem microfone, você tem a opção aí em microfone, não tem opção de capturar o áudio do dispositivo. Gente, mas a gente já assistiu o vídeo junto aqui, vários, e teve áudio, porque aqui só nesse não tá. É que você tá saindo bota em alta voz, que é viva voz, né? Lá em cima, e mais configurações do mesmo jeito. O Aqui? vídeo tá bom Não tá aparecendo aqui, no YouTube. Então você pode mandar o link também. Aí tem as opções, coloca alto-falante, pronto. Tenta reproduzir. Aí, pronto, tá pegando que tô ouvindo minha voz. Pronto, vou voltar um pouquinho aqui. Ou se não der certo, tenta mandar o link que a gente assiste. Mas eu acho que vai dar certo agora. Ali, o documento tem um perfil de cor incorporado que não corresponde à área do trabalho RGB atual. Tá? O que isso quer dizer? Eu vou escrever em texto que fica mais fácil. Né? A gente tem um negócio chamado perfil de RGB, tá? Que pode ser o Adobe RGB. Prestem atenção, porque isso daqui é teoria. Eu sei que pode ser um pouco chato, pode não ser divertido, que nem modificar a imagem, mas é extremamente importante. Por quê? Se você acha que as suas fotos estão ficando diferentes do Lightroom para o Photoshop, quando você exporta, muda. Se você manda imprimir as suas fotos e ela fica diferente quando você manda imprimir, provavelmente isso daqui está errado no seu Lightroom, no seu Photoshop, e eu vou mostrar agora como faz a correção e vou mostrar como faz para a imagem, essa mensagem não aparecer mais. Eu vou falar os três principais aqui, tá? Que pode ser ou Adobe RGB 1998, ou sRGB, e tem um outro também que é o Pro Photo RGB. Tá? Em ordem de tamanho, cada perfil desse tem uma quantidade de cor, ok? Cada perfil desses tem uma quantidade de cor. Em termos de tamanho, o Pro Photo RGB é o maior perfil. Depois vem o Adobe RGB 1998. E por último, o menor perfil de RGB é o sRGB, é o que menos tem cores, é o que menos consegue reproduzir cores. Qual é o perfil ideal que eu devo usar? Você deve usar o perfil de acordo com o destino final que a sua fotografia vai ter. Se você manda imprimir fotolivro, se você manda imprimir fotos 10x15, 15x21, 20x30, 30x45, se você manda imprimir, se você posta suas fotos na internet, o que eu acho que é óbvio, você vai usar para essas três coisas o mesmo perfil. E adivinhem qual é? É o perfil sRGB, que é o menor perfil. Ou seja, se você mandar uma foto num perfil diferente, no Profoto ou no Adobe RGB para impressão, é muito provável que essa foto vai vir diferente, porque a impressora imprime sRGB e a conversão ela é feita de forma automática se você mandar um perfil diferente. Outro exemplo é, se você salvar uma foto em Profoto RGB e postar na internet, provavelmente vai haver uma distorção de cor muito grande, você vai ficar sem entender o que aconteceu com a tua fotografia. Ela estava tão bonita no Lightroom e no Photoshop, quando você postou ela ficou ruim. Então, provavelmente, você está com um problema de perfil e é por isso que aparece aquela mensagem lá. Agora, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a foto, ela recebe um perfil no momento em que ela deixa de ser RAW, tá? No momento que ela deixou de ser RAW, quando você fotografou em RAW, ela não tem perfil, não tem sRGB, não tem Adobe RGB. Depois que você exporta ela para um PSD, para um JPEG, seja o que for, ela vai receber um perfil. Então, a gente tem dois cenários aqui, ó. Eu tenho o perfil incorporado na imagem e eu tenho o perfil da área do software, o perfil que está configurado para o software trabalhar. Ele também precisa ter um perfil configurado, pelo menos o Photoshop. O que acontece aqui, tá? Quando eu mando uma imagem para o Photoshop que tem um perfil de RGB diferente do perfil que está configurado para o Photoshop trabalhar, aparece essa mensagem. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou mandando uma foto
com um perfil e o Photoshop está configurado para trabalhar com outro, dá uma divergência de perfil. E ele pergunta para você qual que você quer usar. Se você quer usar o perfil do Photoshop ou se você quer usar o perfil da foto, o perfil que foi embutido na foto. E agora, qual que é o perfil ideal? A gente precisa configurar tanto o software quanto a imagem para trabalhar em sRGB, que é o perfil ideal para a maioria de nós, para a grande maioria de nós, ok? Então vamos lá. Como que configura o perfil no Lightroom? Primeiro, se eu for exportar essa imagem, eu vou apertar aqui no botão exportar, lá no módulo biblioteca, tá? Eu vou apertar em exportar e depois, quando eu for na opção de configuração de arquivos, eu posso escolher o formato. Quando eu escolho o formato, eu posso escolher o espaço de cor, que é o perfil de RGB. Nesse caso aqui está sRGB. Tá? Agora, se eu aperto Ctrl E no teclado, ou se eu aperto com o botão direito e vou em editar em Photoshop CC, ele vai mandar com um outro perfil que tem que mudar lá nas configurações do Lightroom, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou lá no Lightroom, editar, preferências, e lá em cima vai ter edição externa, tá? Edição externa. Quando eu clico em edição externa, o Lightroom me mostra essas configurações aqui, ó. TIFF, ProPhoto RGB e 16 bits por componente. E adivinhe, as três não são as melhores opções para a gente trabalhar. Nós, como fotógrafos de pessoas, fotógrafos de eventos, de ensaios, não são as melhores configurações. As melhores configurações são formato de arquivo PSD, espaço de cor sRGB e profundidade de bits 8 bits. Dessa forma, o Lightroom vai mandar para o Photoshop a foto ideal para a gente trabalhar e mandar imprimir e postar nas redes sociais depois. E você só precisa configurar isso uma vez, tá? Uma vez. E aí eu vou dar OK, beleza. Agora o Lightroom vai mandar as fotos em sRGB. Mas o Photoshop não está preparado para receber essas fotos em sRGB. Por isso que ele mostra aquela mensagem. Ó, eu vou apertar Ctrl E para mandar para o Photoshop. E ele vai me mostrar essa imagem dizendo: o perfil que está incorporado na foto é o sRGB, que foi o que eu acabei de configurar lá, tá? Agora, o perfil que está ativo no Photoshop é o Adobe 1998. Qual que eu devo usar? Então, na primeira opção, ele vai dizer para incorporar para usar o perfil incorporado da imagem, ou seja, o sRGB, ó, incorporado. Depois, ele vai me dar a opção de converter as cores dessa foto para o perfil ativo na área de trabalho, que é o Adobe. Então, se eu clicar aqui, ele vai converter para o Adobe. Não é o ideal nesse caso, tá? E o último é descartar o perfil incorporado, e esse daqui de longe é a pior opção, porque aí você vai ter distorção com certeza. Nesse caso aqui, eu usaria a primeira opção, porque o perfil incorporado é o correto, é o sRGB, tá? Mas como que eu faço para essa imagem, essa mensagem aqui não aparecer nunca mais na minha frente? Porque ela traz a abertura das fotos. Se você abre 10 fotos, ela aparece 10 vezes, tá? Então, eu vou dar um OK. E agora eu vou mudar as configurações de cores da área de trabalho do Photoshop. Então, eu vou em Editar, Configurações de cores, tem um atalho aqui, ó, Ctrl+Shift+K. E lá em cima, em Área de Trabalho, eu tenho RGB. E ali eu vou setar o perfil de RGB da área de trabalho do Photoshop, tá? E aí eu vou trocar para sRGB e esse código que tem do lado aqui, ó. Eu vou apertar OK e pronto. Agora, a área de trabalho do Photoshop está configurada para trabalhar também em sRGB. E agora, o que acontece? Eu vou apertar Ctrl E e a imagem vai abrir sem aparecer mensagem nenhuma. Vocês me escutam assim? Ai, meu Deus. E te escutamos e tudo mais que acontecer com o seu computador. Então, melhor voltar para o perfil que você estava antigo. Mas é que eu vou mostrar outro vídeo daqui a pouco. Apesar que não precisa, o outro que eu vou mostrar não precisa de áudio, não, porque ela escreve tudo. Sim. Não quer sair do alto-falante agora. Roda a bolinha do mouse para ver se não aparece as outras Tô opções. rodando. Seu fone de ouvido está conectado? Ai, não está.
Pronto. Gente, essa minha vida de ser pisciana na próxima Eu ia vez. falar isso agora. Obrigada pela ajuda dos universitários. Eu vou mandar o vídeo que a gente estava assistindo, inclusive para Marco, que não viu ainda assistir. Então, como vocês ouviram o que o nosso amigo explicou, sobre a transferência, né, do RGB do Lightroom para o Photoshop. Isso é importante porque se eu precisar exportar uma foto em CMYK, eu preciso fazer esse processo todo que ele fez e depois, no Photoshop, na saída do Photoshop, escolher o CMYK. Existe outra forma, que é a forma... Eu não faço dessa forma que ele fez, a passagem do arquivo do Lightroom para... Eu vou mostrar logo, eu ia deixar para falar depois, mas... Aqui. Isso aqui. Quer ver? Ah, não dá para ver por aqui. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, né? No meu computador. Sim. Pronto, eu vou abrir o Lightroom para vocês verem. Ele falou, né, que a melhor forma de impressão para fotógrafos é sRGB, né? Isso se a gente for fazer impressão em gráfica normal. Se eu for mandar, tipo assim, para objetiva uma foto para imprimir 10x15, eu vou mandar em sRGB. Porque é a forma como eles vão receber e que eles vão abrir lá, de fato. Mas se a gente está falando de fine art, se a gente está falando de fotografias artísticas, o que normalmente se pede é Profoto. Certo? Quando eu vou passar do Lightroom para o Photoshop, eu faço todas as minhas escolhas normal, que a gente vai falar sobre elas. Aqui, formato da imagem, escolho tudo direitinho, faço tudo aqui, escolho todos os tamanhos, a minha nitidez, faço tudo. E após exportação, abrir no Photoshop. Que aqui eu já decidi no Lightroom tudo que eu quero para minha imagem. Depois que eu já decidi tudo, é que eu passo para o Photoshop. Certo? Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando até aqui? Meninos? Sim. Não tem nenhuma dúvida. Inclusive a configuração de cor, no caso de conversão de impressão, o Profoto ele salva isso, porque eu já tive problemas com isso. Eu não sei se eu não acertei salvar, mas eu já peguei um material de um cliente que eu fui imprimir para fazer prova, mostrar a boneca para ele, e saiu em Profoto mesmo, saiu tudo errado. Eu acho que eu salvei errado, eu tive que pedir para o cara pagar para uma parte da gráfica converter para mim. Aí será que o Profoto ele salva mesmo as cores da maneira que a gente coloca? Mas é como o Bichelengo falou no vídeo, não adianta você salvar em Profoto se a gráfica não for imprimir, não a impressora não estiver adequada. Não vai adiantar, Saquei, entendeu? mas ele salva o perfil, não é? Ele consegue Ele salva, exatamente. Então, por exemplo, Lucas Cravo, que é tipo no ateliê que eu imprimo as minhas fotos, ele trabalha. Se você já for mandar a foto fechada, ele trabalha com Profoto. Então, as impressoras dele são preparadas para isso. Mas a coisa mais importante é sempre, sempre, sempre conversar com a gráfica. Porque
porque isso vai variar. Tem outras coisas aqui que a gente vai ver também, que vai variar de gráfica para gráfica. Então, não adianta você colocar o espaço de cor em ProRGB e não informar a pessoa que vai fazer a impressão disso. Porque eles podem fazer várias coisas que vão foder com a foto. Abrir em outro arquivo. Por exemplo, você fez toda a exportação pelo Lightroom com o Profoto, aí vai chegar lá na gráfica, eles vão abrir em Photoshop e vão cagar tudo. Então, essa comunicação é muito importante e provavelmente foi o que aconteceu com a sua imagem. Beleza, Chuchu. Segundo ponto. Na hora de imprimir, usar fotografia sempre acima de 300 dpi ou ppi, que parece a mesma coisa, mas não é, e a gente vai ver isso agora. Primeiro, qual é a diferença entre dimensão da imagem e resolução da imagem, né? Isso é uma coisa muito confusa, que a pessoa pergunta qual é o tamanho da imagem, qual é o tamanho da foto. Aí a pessoa não sabe se vai se diz... Dimensão é o tamanho, resolução é a qualidade. Exatamente. Mas aí na hora que a pessoa pergunta isso, a pessoa não sabe dizer, tipo assim, se diz, não, a foto tem 2 megas, ou se diz, não, a foto é 20 por 30. Isso é uma coisa muito confusa 20 para a por maioria 30 das pessoas. milímetros, 20 por 30 centímetros, 20 por 30 metros. Exatamente. Então, a dimensão da imagem é o tamanho de verdade dela, né? Que pode ser representada por várias unidades de medida. Pixel, centímetro, milímetros, polegadas. Isso está ligado ao tamanho da imagem. Se for uma imagem em tela, vai ser em pixel e polegadas. A polegada, ela é de fato uma medida. E o pixel é uma quantidade, né? De células, de elementos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E a resolução da imagem é a quantidade de pixel ou pontos por polegada ou centímetro. Certo? Então, aqui nessas duas imagens, por exemplo, a gente tem uma imagem de 72 dpi. E aqui a gente tem uma imagem com 300 dpi. Uma imagem do mesmo tamanho. Isso é importante. Então, o que é que acontece? Quanto menos dpi, né? Menos, nesse caso, dots por inch, ou seja, pontos por polegada, vão ter em cada uma dessas imagens. Então, todo mundo já fez isso, né? Aquela coisa maravilhosa de esticar uma imagem e ver ela pixelizar inteira no computador. Ou então, imprimir uma foto e ver que a resolução está uma bosta. Então, sempre que a gente for imprimir uma foto, a gente tem que olhar, ou uma imagem qualquer, né? Uma arte gráfica também. Olhar a resolução dela. Então, perceba que aqui a gente tem a dimensão dela, a largura em pixel, a altura em pixel e a resolução. Então, isso aqui é a dimensão da imagem, isso aqui é a resolução da imagem. Então, na hora que eu vou exportar, eu vou escolher o tamanho da minha imagem e a resolução da minha imagem. Então, serão quantos pixels, quantos pontos luminosos. Gente, espera aí, rapidinho. 1 segundo.
Voltei, gente. É o que Cristiano quer, minha gente? Voltei. Poxa, Dani, tinha acabado de botar o remix do coronavírus aqui pra gente ouvir. Gente. Pronto. Então, PPI é pixel por polegada e DPI é pontos por polegada, certo? Então, aqui a gente tem 1 polegada. 1 polegada, 1 pixel por polegada. 1 polegada, 2 pixels por polegada. 1 polegada, 4 pixels por polegada e assim sucessivamente. Deu para entender como é que funciona, né? E cada pixel é formado pelas cores, né? R, G, B, que a gente já viu. Então, o que é que acontece quando a gente estica uma imagem? Essas cores, né? Tipo, a gente vê uma cor, essa cor que a gente enxerga é a mistura dessas 3 cores. Então, quando a gente estica uma imagem, a gente vai afastando os pontos e vai deixando vazios. Por isso que a gente fica com essa impressão. Então, cada pixel é formado pela mistura das 3 cores. Então, aqui, por exemplo, 80%, 80%, 77%. E assim sucessivamente. Aqui é como as imagens são formadas. Então, aqui voltamos para o Lightroom. Aqui na resolução é onde a gente vai escolher a resolução da nossa imagem. Eu costumo usar 72 e 300. Então, quando eu vou fazer uma foto que é online, que eu vou mandar para o cliente pelo e-transfer apenas, que não é para impressão, 72 pixels por polegada. Mas quando é para impressão, 300 pixels por polegada, e sempre colocando a altura real que eu quero que a minha imagem tenha. Então, aqui eu tenho... Eu estou com o Lightroom aberto, né? Aproveitar e mostrar direito para vocês. Então, aqui tem 300 pixels por polegada. Normalmente, a gente pensa ou em aresta longa ou em aresta curta. É como a gente vai pensar. Como a gente já tem a proporção, se a gente coloca a aresta longa, a gente já sabe qual vai ser a medida da aresta curta. Então, se a gente não redimensionar, a gente não vai ter, né, o tamanho exato de impressão tão claro na nossa cabeça. Então, uma coisa que é, tipo, que não adianta colocar 300 pixels por polegada e limitar o tamanho da imagem, por exemplo. Então, se eu tenho um limite de tamanho, eu coloco uma resolução mais baixa, né, para a tela e limito o tamanho. Fala, Pedro. Esse 500K aí significa o quê? Que o meu arquivo vai ter esse teto de tamanho. Então, por exemplo... Seria tipo qualidade... No caso, 500K seria o tamanho de peso do arquivo? Isso, assim? O tamanho de peso do arquivo, exatamente. Isso é uma coisa que eu uso bastante, inclusive, tipo, 1000. Normalmente, o valor que tem aqui é 1000. Porque como eu fotografo em RAW, as imagens tendem a ser pesadas, né? Então, isso aqui fica normalmente entre 1000 e 2000K. Que seria um tamanho de 1 mega, 2 megas de foto, né? Que é um tamanho bom. Uma foto com 2 mega é um tamanho ótimo. Inclusive para impressão. Se ela tiver uma resolução adequada. Então, não adianta, tipo assim, fazer uma foto pesadíssima
com um tamanho muito grande se a resolução não for boa. E também não adianta colocar uma resolução gigantesca para uma foto que você vai postar no Instagram, que você vai criar um arquivo pesado também, porque as duas coisas influenciam, né? Tipo, no tamanho, no sentido do peso do arquivo. Porque aí você coloca uma resolução desgraçada dessa, que faria de forma, né, automática um arquivo grande, aí você vai e limita a foto até 10 centímetros, por exemplo. Isso vai significar o quê? Ou então, tipo, por exemplo, eu vou colocar em megapixel, por exemplo. Eu estou dizendo que a cada polegada eu vou ter 300 megapixels, mas ao mesmo tempo eu estou dimensionando outra coisa. Megapixel é tipo aresta longa vezes aresta curta em pixel. Então, eu estou dando informações contrárias para o meu computador, para minha exportação. Então, por exemplo, aresta longa em pixel, digamos assim. Um exemplo para ver se vocês entendem. Isso aqui significa que o lado da minha foto mais longo vai ter 100 pixels na lateral. Mas eu estou dizendo que a minha foto inteira vai ter 300 pixels por polegada. Eu estou fazendo uma foto pequena com muitos pixels por polegada. Então, eu vou ter uma foto pequena de tamanho, mas com muita qualidade, muito pesada, sem necessidade. Então, a gente sempre tem que ajustar isso aqui. No caso, tamanho real da imagem. Oi? Você usaria, no caso, 72 dpi aí? Ou PPI, no caso? Não entendi. Para você ter uma ideia, uma imagem com um lado de 100 pixels seria uma imagem com 0,8 centímetros. Então, uma foto de 10 centímetros. Ai, meu Deus. Volta. Uma imagem de 10 centímetros em pixel seria 1000 e pouquinhos pixels. Ainda é uma imagem muito pequena para essa quantidade de pixel, então eu usaria 72, que seria o ideal. Ah, foi isso que você perguntou, não foi? Foi isso mesmo. Então eu alteraria aqui. A gente pode pensar em pixel por centímetro também. Mas assim, o básico que vocês precisam saber é: se for para impressão, 300. Se for para tela, 72 está ótimo. No caso de tela, se vocês tiverem um arquivo que já venha muito pesado, é interessante limitar o tamanho do arquivo. Quanto mais tratamento a gente faz numa foto, mais a gente está alterando a imagem, a gente está criando dados, né? Quando eu trato uma imagem, eu estou colocando novos dados. Então, uma imagem com muito tratamento se torna um arquivo mais pesado. E, então, pode dar erro. Se eu limito uma foto a 1000K, eu limito a foto a 1 mega, e faço muito tratamento nela, pode ser que dê erro. Isso acontece comigo às vezes.
Mas, em resumo, é sempre interessante a gente pensar o tamanho da imagem em centímetros mesmo e usar essa regra da quantidade de pixel por polegada. O DPI agora. O DPI, ele tem a mesma lógica do PPI, pontos por polegada, só que ele é pensado no papel. Então, quando a gente está falando de imagens virtuais na tela, né, tipo, a gente vai pensar em PPI, mas quando a gente pensa no papel, a gente vai pensar em DPI. PPI é mais pensado do que o DPI, mas a lógica é a mesma. Então, uma imagem com 10 DPIs fica dessa forma, olhando no computador, 72 DPI e 300 DPI. Só que percebam a questão matemática. Como eu falei, né? O tamanho da imagem e a resolução, elas não são a mesma coisa. Então, se eu tenho um arquivo que o tamanho dele mesmo é 190 por 180 e eu coloco ela em 72 DPIs, para ela ter uma qualidade boa, ela vai ser 67 por 38, mais ou menos. Se eu aumento o DPI com essa foto no mesmo tamanho em arquivo digital e não aumento a resolução dela, né? Não aumento o tamanho dela em pixel, o que é que vai acontecer? Ao invés de aumentar o tamanho da imagem, a imagem vai diminuir. Porque para manter a quantidade de pixel por polegada neste tamanho, eu vou precisar de uma imagem menor. A imagem vai ter mais qualidade, mas o tamanho dela vai ser menor. Deu para entender? Ou ficou muito confuso? Meninos? Oi. Deu para entender ou ficou muito confuso? Deu para entender, Dani. Terceiro ponto importante. Converter o texto para a curva, né? Todos os textos. Porque o que acontece? As pessoas mandam os arquivos com seus textos lá muito bonitos, mas o computador da gráfica não tem a fonte estilizada que a pessoa baixou ou comprou. Isso vai dar o quê? Errado. Então, a gráfica o arquivo vai automaticamente, né, ser substituído por alguma fonte padrão. Então, é muito importante converter o texto em curva. Como é que a gente faz isso no Photoshop? Em tipo, converter para forma, e no Illustrator, criar contornos. Outra possibilidade de fazer isso é clicar com o botão direito no texto e Create Outlines, ou, né, tipo, selecionar todos os textos da arte de vez e usar o atalho Ctrl Shift O. A gente vai ver outro vídeo agora que mostra fazendo isso, mas esse não precisa de áudio. Isso é uma coisa importante, né? Depois que vira a imagem, não converte mais. Ou não edita mais, né? A imagem.
Manda aí no grupo, Dani, por favor, o link. Pronto. Valeu. Ai, minha garganta. Texto editável, texto em curvas. Fechar o arquivo no formato correto também é muito importante. O PDF, né, é o mais recomendado para a maior parte dos trabalhos gráficos, principalmente porque no PDF as imagens continuam sendo imagem e as curvas continuam sendo curvas, né? O PDF não vai alterar isso. No PDF é possível inserir as marcas de corte de forma automática, o que facilita o trabalho. Mas se forem arquivos leves, né? Se forem arquivos para serem passados rapidamente, eles também podem ser em JPEG ou PNG. E para fotos com maior grau de complexidade, sempre TIFF. Então, por exemplo, o Lucas que eu falei, né? Que faz as minhas impressões para fotos de decoração. Eu mando sempre para ele em TIFF. Como eu falei, né? A Adobe, o PDF, ele é o arquivo padrão que captura, ele é o padrão de captura e revisão de informações de mídia usado em escala global. Ele é muito fácil de ser aberto, né? Qualquer um consegue abrir, e por isso ele é tão importante e também não é tão fácil de se alterar. O mais importante, ele preserva o layout. Uma diferença importante: o que é um arquivo bitmap e o que é um arquivo em gráfico de vetor, né? Como eu falei, o PDF ele é importante porque ele não vai alterar o layout, ele não vai alterar a natureza dos gráficos, né, das imagens, sejam elas em bitmap ou em vetor. O bitmap é o mais comum e são os compostos por pixels, né? Então, tudo que a gente falou agora é ligado a arquivos em bitmap. Então, fotos em geral, imagens que possuem transições sutis, né, de tons. Então, tudo que é arquivo que a gente costuma usar, né, de GIF, JPEG, PNG, TIFF, tudo isso se enquadra dentro de bitmap. E os vetoriais, não. Os vetoriais, como vocês, né, sabem até melhor do que eu, são formados por expressões matemáticas, são instruções inseridas ali que produzem linhas e curvas. Então, logotipos, principalmente logotipos, lettering também, em alguns trabalhos são feitos de forma vetorial. Eles são trabalhados com quantidade de cores limitadas. E esse arquivo, ele nasce, né, do Illustrator e do CorelDRAW. Ele não tem um DPI nativo com uma imagem em bitmap e pode ser redimensionado em qualquer tamanho, sem perder a qualidade. Então, essa é a principal característica, a principal vantagem de trabalhar com vetores. Então, uma imagem em bitmap e uma em vetor. Então, a gente vê a diferença quando se amplia a imagem, quando se retira uma parte da imagem e estica ela. Utilizar sangrias e marcas de corte também, muito importante. E o que viria a ser isso? Após o processo de impressão, o material será refilado, né, do tamanho correto.
mas o corte pode sofrer uma variação de 3 centímetros. Então, a forma correta de lidar com essa variação é usar sangria no documento. Sangrar significa fazer a haste ultrapassar o limite do formato normal. Todo elemento que faz contato com as bordas deve ser sangrado, ultrapassando 3 milímetros da borda da página. Dessa forma, deve-se adicionar uma margem de segurança interna de 3 milímetros para impedir que as informações importantes, como textos e logos, por exemplo, sejam cortados. Então, aqui tem um exemplo do que eu estou falando. Se eu não sangro a imagem, a foto, aquela coisa que eu quero, tipo, que ocupe o espaço na minha arte, se eu não sangro ela, eu corro o risco de que, na hora do corte, fique uma linhazinha branca em volta da minha arte, que eu não quero que isso aconteça. Quando a gente corta, quando a gente não corta na gráfica, a gente corta na mão ou então como chama, minha gente? Aquele negócio que é uma mesa, que tem a navalha, que você coloca o papel e abaixa a faca. Esqueci. Guilhotina. Guilhotina. Velho, vocês acreditam que eu tava aqui na minha cabeça pensando Idade Média, aquela coisa que botava a cabeça das pessoas e cortava. Eu juro por Deus que eu tava nessa linha de pensamento para chegar na palavra guilhotina. Ou a gente corta a gente mesmo na guilhotina. Isso acontece muito de ficar uma linha branca, né, na arte do lado. Então, a sangria é importante para que isso não aconteça. Aí a gente tem a margem de corte, né, que é onde o corte vai acontecer, e a margem de segurança, que é, eu quero cortar alguma coisa pelo caminho, né, da minha imagem, o objetivo é esse, mas o texto, a logo, a data, as informações mais importantes, elas devem estar centralizadas em uma margem de segurança, porque nessa variação do corte pode se perder informação e é isso que a gente não quer. Então, aqui a gente tem um exemplo de como fazer e um exemplo de como não fazer. A questão do acabamento. A gente já viu, né, as possibilidades de acabamento, verniz, né, que é o verniz é o mais conhecido, mas existem vários. Então, eu parei de falar que eu estava vendo aqui que Marcos falou alguma coisa. Ô, Marcos, que estão sentindo é que você não participou sexta. Eu falei de você e tudo. Falei de você para João. Mas pena que o arquivo se perdeu. Então, como eu estava falando, seja ele qual for o acabamento, né, a gente precisa dizer para a gráfica onde a gente quer que seja o nosso acabamento. Então, digamos que o acabamento seja em verniz, por exemplo. Como eu falei, aquilo de que cada gráfica trabalha de uma forma, esse método é o método dessa gráfica aqui, KWG, que eu achei interessante e ilustrativo, que é um método comum. Então, é importante a gente saber. Então, como fazer essa máscara, que é como a gente vai mostrar para a gráfica onde a gente quer que tenha o acabamento, seja ele verniz ou qualquer que seja. Então, essa gráfica aqui, que a gente está usando como exemplo, ela trabalha com uma composição de cor que é 100% preto. Então, ela precisa que os lugares em que vai acontecer a máscara, onde vai acontecer o verniz, esteja na imagem com sua cor 100% preta. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil. Então, digamos que eu queira fazer a arte desse cartão aqui, mas eu quero
o verniz UV só nessa logo. Então, eu vou fazer a minha arte mostrando como eu quero, a impressão normal, e vou enviar junto com o meu arquivo de impressão uma máscara de aplicação, onde vai estar em preto 100% só a área de verniz. Então, aqui, por exemplo, na página 1 vai ter a arte em si. Na página 2, a máscara de verniz referente a um lado, a uma página do meu trabalho, né? E o verso e a página 4, o verniz, a máscara. Então, digamos, aqui eu tenho a minha arte e a máscara de aplicação. Digamos que no verso eu quero que o nome da pessoa também esteja com verniz. Então, eu vou enviar a arte prontinha e vou enviar uma outra máscara de aplicação com aquele fundo. Certo? Dicas importantes. Não aplicar o verniz em locais muito pequenos, como textos com linhas muito finas, porque pode acontecer falhas, né, durante o processo. A aplicação do verniz é uniforme, então não existem efeitos de lente ou sombreamento. Pode acontecer variação, né, de 1 milímetro de registro do verniz. Então, por isso é importante também não ser coisas tão pequenas, porque isso vai ficar evidente. Sempre usar de forma adequada a máscara. A máscara precisa ser feita de forma muito correta. Então, por exemplo, se na arte, percebo que na arte sobra um espacinho aqui embaixo. Se eu desço um pouquinho essa imagem aqui na máscara de aplicação, fudeu, porque o verniz vai sair descolado da imagem. Para maior exatidão na aplicação do verniz, mantenha sempre a máscara em vetor e evite deixá-la em bitmap. Dessa forma, a cor será 100% pura e não haverá variações entre os tons de cinza. E não é legal colocar verniz na extremidade do cartão, porque pode descascar e ficar soltando aquele plásticozinho. Aqui o site, né, que mostra isso, eu vou colocar lá também, porque é bem interessante. Então, tem isso que eu falei, mas tem outras informações importantes, como o passo a passo em cada programa. Aqui um exemplo, né, da arte e da máscara. E para finalizar, a gente deve evitar utilizar muitos degradês em material impresso, visto que pode deixar o arquivo pesado e mais chances, né, de haver erros de impressão. Evitar linhas muito finas, porque existe a chance delas não aparecerem ou não destacarem na impressão. Como eu falei, não colocar informações muito perto da borda. E sempre pensar as medidas em centímetros e milímetros e não em pixels e pontos, para ter maior assertividade na dimensão dos elementos
E quando a gente estiver usando numa mesma arte vetores e imagens, não colocar imagens na frente de vetores. Tentar colocar sempre vetores na frente de imagens, porque o contrário podem dar erros também de impressão. E sempre revisar as informações, porque contratar um revisor, chamar outra pessoa, nunca confiar no seu próprio olho, porque quando a gente faz a arte, a gente está enxergando a arte, a gente quase nunca está enxergando o texto. Então, a gente sempre erra coisas bestas. Hoje mesmo eu fiz uma arte com erro de concordância. Então, eu escrevi, você propuserem. Porque o quê? Ninguém revisou o negócio. E aí saiu errado. Alguma dúvida? Muita informação, né? Vou fazer a chamada para saber se vocês estão aí mesmo ou se estão assistindo alguma live. Alan. Cadê a Alan? Não saiu. A Alessia. Aqui. A Alessia está aí. Alguma dúvida? Ayla. Bárbara. Beatriz. Bárbara tá aqui. Ouviu? Ouvi sim. Cristiano, Jéssica. Laís. Já me chamou? Me ouviu, É, professor? presente. Laís, presente. Sim, senhora. Já, Ayla. Larissa, está aí? Acho que não, né? Ludmila. O resto eu já vi que está. Alguma dúvida, meu povo? Não. Presente. Já me chamou? Já, seu descarado. Ah, não, descarado não, mandei até Tá um print no atrasado, grupo. viu? Quando você ia falar o meu nome, o negócio aqui fechou. Falei, isso aí é um complô do Tinhoso Mentira. contra a minha vida. Olha o print no grupo. Mentira. Eu não lhe digo nada. Alguém aqui pegou teorias da comunicação comigo? Não, né? Não. Não, com é nele. Também não. É nele. É nele.
a gente vai assistir um episódio. Começar, não sei se vai dar tempo de terminar. Que eu passei para teorias da comunicação semestre passado, por isso que eu estava querendo saber se vocês estavam ou não. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. E vocês estão com as luzes acesas de casa? Se estiverem, apaguem para poder fazer o exercício que ele propõe com as cores, tá bom? Tá bom. Estão vendo minha página da web aberta? Eu não. Sim. Agora Já esperar um pouquinho. Tá carregando ainda. Eu perdi alguma coisa nessa queda, Dani? Me atualiza aí, vai. Engraçadinho. Perdeu sim a Presta presença. atenção. Ó, eu vou colocar de novo. Todo mundo presta atenção nesse começo. Oxe. Deu um bug aqui. Eu acho que a Netflix não permite que grave tela, não. Não sei se não. E aí, Cristiano? Diga aí, Ivan. Será? A Netflix não permite que grave. Eu já tentei já uma vez. Não consegui. Vou parar de gravar. Então é isso mesmo, Daniel. É porque sua tela tá sendo gravada.